Olá, pessoal do nono ano, professor Rodrigo, nossa aula 3 e 4. Que vocês sabem que no horário são 2 aulas, né? Por isso que eu fico colocando dessa forma. Vocês já sabem que a aula 3 é matemática 1 e a aula 4 é matemática 2, e a gente vai fazer aqui um vídeo só com as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá para a nossa frase. Sucesso não é um evento, é o resultado da dedicação diária dos estudos. Gente, sucesso não é um evento. Então, sucesso não é uma coisa do tipo... Sucesso não é uma coisa do tipo que acontece. Porque aconteceu, do nada. Do nada aconteceu isso aqui, ó. Achei engraçado isso aí, o jeito da gente falar do nada as coisas acontecerem, né? Isso não existe do nada. Sucesso não é uma coincidência, não é por acaso, é o resultado da dedicação. A gente gosta, é claro que é muito bom quando as coisas acontecem de forma fácil, que eu não preciso gastar energia, não preciso gastar paciência, nem tempo. Mas a vida não é assim. Você está no nono ano, e tem gente que está no nono ano, parece que ainda não viveu nada, ou do que viveu, parece que não tirou nenhuma lição para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa mais consciente da vida e das coisas que acontecem. As coisas não vão vir para sua mão, as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, só porque você quer. Só porque você teria vontade, eu queria tanto isso, eu queria tanto que acontecesse isso, eu queria tanto que essa pandemia ia acabasse. Vai acontecer? Vai não. Não porque você quer. Você pode fazer a sua parte, que é outra coisa, mas a coisa não vai acontecer no passo do mágica. Ele vai precisar da tua dedicação. Tá certo que a pandemia depende não só da gente, né? Depende dos milhões de pessoas que estão por aí. Mas na sua vida, aí ela depende de você. A sua vida depende de você. Acho engraçado depois a pessoa dizer, porque eu não tive sorte na vida. O que é sorte para você? Você está sentado, esperando, aí as coisas acontecem, as coisas de boa acontecem com você. Essa é a sorte que você está esperando, então você vai ser um cara de muito pouca sorte. Pouca sorte, pouquíssima, porque não vão acontecer, não. E parece que tem gente que está aí no nono ano, uma pessoa que já tem seus 14 anos, e não entendeu isso ainda. Parece que está começando a vida agora. E não é assim. Vocês já perceberam, olha a vida de vocês, que as coisas não acontecem do jeito que vocês querem. Então, se vocês não tiverem uma dedicação com o estudo, no futuro, que é quando você vai colher os frutos disso, aí você vai dizer, é porque é isso, é porque aquilo é porque eu não gostava da escola, é porque eu não gostava daquele professor, eu não gostava daquela matéria. Aí tudo é empecilho, tudo é uma dificuldade para as pessoas. Então, você vai entender que o sucesso pode não chegar para você. Quando eu falo de sucesso, é você chegar um dia a ter um emprego considerado, né? Onde você ganha um salário que é melhor do que um salário mínimo, né? Só você está empregado hoje estar empregado é luxo. Tem gente que está desempregado, tem gente. Talvez você na sua casa, sua família está passando por dificuldade, né? Então, estar empregado hoje é luxo. É luxo. Eu estou empregado hoje. Estou empregado, estou recebendo normalmente. Sabe por quê? Porque um dia eu estive na sua posição como aluno, modéstia à parte. Modéstia à parte. Minha mãe nunca precisou me trancar em casa para mim poder fazer minhas atividades. E nem para ajudar para a prova. Não era o melhor, não. Não mentir. Eu era, no mínimo, o terceiro da minha turma. Era, no mínimo, o terceiro da minha turma. Mais do que isso eu não era, não. Porque tinha 2 lá que eu não conseguia passar deles, não. Mas, minha mãe não precisava me trancar dentro de casa porque eu tinha que estudar. Minha mãe não precisava ficar olhando, me acompanhando aqui se eu estou estudando para a matéria. Porque eu nunca fiz disso algo de me fazer mal. Eu estou estudando, está me fazendo mal, está tirando uma parte de mim, tudo. E graças a tudo isso, hoje eu estou numa posição boa, porque
eu consegui dedicar-se aos estudos. E aí, o detalhe, gente, é que o resultado do estudo não é agora, não. O resultado do estudo é daqui a alguns anos. Para você, daqui a uns anos, 10 anos, aí você vai começar a ter o resultado do estudo. Você já tem gente, talvez na família de vocês, aí na casa de vocês, os vizinhos de vocês, gente que o resultado do estudo já chegou. E aí vocês com certeza conhecem gente que o resultado do estudo trouxe um emprego melhor, com um salário melhor, e gente que o estudo também trouxe, o estudo não, a falta dele trouxe um resultado ruim. Vocês já têm exemplo disso aí. Agora, a gente também tem que aprender, a gente aprende na vida de duas formas. A forma ideal é você aprender a vida, as coisas da vida, com a sua própria experiência. Aquilo que você passa na sua vida, você passa pelas situações boas, você passa pelas situações ruins e aprende com elas. Então, essa é a melhor forma de todas. Mas a gente também pode aprender com a experiência dos outros. Também pode aprender com a experiência dos outros. E vendo a experiência dos outros, vendo o resultado que elas tiveram na vida delas, eu tô assim, eu não quero esse resultado para mim. Né? Eu não quero esse resultado para mim. Isso tudo depende de você. Vou dar um exemplo. Numa casa, vou dar um exemplo no geral, não é de alguém específico, não. Numa casa, o pai, ele bebe, ele fuma, ele bagunça, ele briga dentro de casa, ele gasta todo o dinheiro, a família fica passando necessidade, dificuldade financeira, porque ele gasta. Aí esse pai tem 2 filhos. Um filho olha e segue os mesmos exemplos do pai. Quando cresce, começa a beber, começa a se encontra um emprego, todo o dinheiro que pega gasta, se recebe um dinheiro de alguma coisa, gasta com bebida, gasta com isso e com aquilo, não tem responsabilidade. Já o outro filho olha e diz assim, eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser dessa forma, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu quero mostrar que eu posso ser melhor do que ele é. Aí vai lá, estuda e muitas vezes consegue. Então, qual é a diferença? Eu lhe pergunto, é o pai? É o pai fazendo tudo isso? Não, são os filhos. É a visão de cada pessoa naquilo que ele viu. Alguém olhou aquela experiência, a experiência do pai, viu a experiência dele e pensou, eu estou vendo o resultado da experiência dele, eu vou aprender, não quero fazer isso. Já o outro não pensou, seguiu as mesmas e vai, obviamente, colher os mesmos resultados ruins. Bem, se falar mudasse alguém, a gente mudaria bem rapidinho, né? Mas espero que a palavra sirva. Vamos lá. Exercício de casa, simplificação de radicais. Simplificar os radicais que estão todos aqui. Gente, olha, isso aqui que vocês estão vendo, que foi o exercício para casa, essas manchas aí atrás, viu, pessoal? É porque o livro em PDF, é um arquivo, o mesmo livro que vocês têm, mas ele é um livro de divulgação da FTD, aí fica essas marcas atrás. Eles são livros que eles, teoricamente, dão de graça os professores para poder escolher os livros deles e tal. Beleza. Muito bem. Então, repare aqui, isso aqui que vocês estão vendo é o que vai acontecer nas futuras questões de matemática, seja aqui no 9º ano, seja lá no 1º, 2º, 3º científico. Você está fazendo uma conta, o resultado deu letra A, raiz de 75. Aí você tem que simplificar. Simplificar faz parte do processo de radiciação. Tipo, fiz uma conta, cheguei na resposta final, deu raiz de 75, eu tenho que simplificar. E toda vez que você chegar em situações como essa, você vai ter que fatorar o número que está dentro dessas raízes. Graças a Deus, alguns de vocês me mandaram os resultados, me mandaram com os números fatorados, né? Teve gente que eu voltei e disse, olha, verifique isso aqui que você não fez certo.
E agora vamos constatar aqui com o GostoGás como é que funciona. Então, vamos lá. Pega-se o 75 e fatora. Pega-se o 700 e fatora. Pega-se o 250 e faz a fatoração dele. Pega o 192, faz a fatoração dele. Pega o 176 e faz a fatoração dele. Perceba, ficou do menor para o maior. Perceba que, do maior não, né? Tá fora de ordem. Que eu tenho que fatorar todas. Vamos começar com 75, dá por 3, que dá 25. Dá por 5, 25 dividido por 5 dá 5, e por 5 dá 1. Repare que o 5 aparece duas vezes, então vai ficar aqui, raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. Então, esse 5, ele sai, mas o 3, ele fica. Então, se o 5 sai e o 3 fica, você não pode multiplicar 5 vezes 3, 15, não. O 5 vai sair. Então, tá aqui o 5, ó, saiu, e o 3 ficou aqui dentro da raiz. Pronto. Tá aqui, não tem mais o que fazer. Tá aqui a minha resposta da letra A. 700 por 2, 350. Por 2, dá 175. Por 5, dá 35. Por 5, dá 7. E por 7, dá 1. Então, repare que deu 2, 2 e 2, 5. Então, vai ficar assim. 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2, e vezes 7. Então, como aqui nós temos uma raiz quadrada, então você já deve entender que aqui tem um 2, só pode sair de dentro dessa raiz quem tiver o expoente 2, que no caso é esse 2 que vai poder sair, e o 5 também. O 7 vai ficar dentro da raiz e pronto. Não vai acontecer nada com o 7. Agora, como vai sair dois números, que é o 2 e o 5, aí lá fora eles vão multiplicar o 2 e o 5. Porque isso aqui, gente, você elimina, tá? Ó, eles perdem esse expoente para sair. Então, lá fora ele vai ficar 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 7. Então, aqui é a nossa resposta. O 7 ficou, ó. Quem saiu? O 2 e o 5. Aí lá fora, 2 vezes 5, 10. 250 por 2 dá 125. 125 dá por 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Repare que o 5 apareceu 3 vezes. Então, nós temos uma raiz cúbica. Significa que se a raiz ela é cúbica, só pode sair de dentro dessa raiz quem tiver expoente 3. E aí, no caso, nós temos aqui... Rodrigo, e se ninguém tivesse expoente 3? Tivesse menos de 3? Aí, se tivesse menos de 3, aí ninguém sairia. Isso pode acontecer? Pode. Normal. Pode ser que nem sempre dessa. Vamos supor que aqui tivesse aparecido só 2 5. Então, ficaria 5 ao quadrado. Aí ninguém ia poder sair. Aí significava que essa raiz não dá para simplificar. Na verdade, nem toda raiz dá para simplificar mesmo, não. Nem toda raiz, não. Então, corta esse 3. Esse 5 ele vai sair. Então, vai ficar 5 lá fora. Raiz cúbica de 2. Aqui é a resposta. Não tem mais o que fazer. O 2 ficou sozinho dentro da raiz. 192 por 2 dá 96. Né? Dá. Por 2
dá 48. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Deixa eu ver se está certo. 48, 24, 12. Ah, beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 apareceu 6 vezes. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quinta. 2 elevado a 6. Vezes 3, que só ficou 1, né? 3 elevado a 1. Não precisa botar 1. Agora, entenda como ficou 2 elevado a 6. Então, dá para me ajeitar isso. Para ficar 2 elevado a 5. Porque só pode sair de dentro dessa raiz se tivesse 5 aqui, ó. Que é o índice. Tem que ter esse índice aqui, o 5. Só que 2 elevado a 6 é mais do que 5. Então, dá para me fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 5. 2 elevado a 1. E o 3 repete, porque o 3 não tem nada. Ó, fica assim. Aí esse 2, ele sai. Esse 2, ele sai, porque ficou 2 elevado a 5. Você lembra que eu posso fazer essa separação? Porque aqui, como tem 1, eu posso somar, né? 5 mais 1 bem aqui, que dá 6. Então, eu posso fazer essa separação. Então, esse 2, ele sai. E dentro da raiz vai ficar 2 vezes 3. Então, esses dois aqui eu multiplico porque eles vão ficar dentro da raiz. Então, minha resposta vai ser 2 que saiu, o 2 que saiu. A raiz quinta de 6, que foi o que ficou. 2 raiz quinta de 6. 176 por 2 dá 88, né? 88. Por 2 dá 44. Por 2 dá 22. Por 2 dá 11. E 11, gente, é primo, né? Vocês se lembram que ontem eu mostrei os primos? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. São os primos. Mas depois do 7 vem o 11. Então, aqui seria dividir por 11. Dá 1. Então, vai ficar aqui, ó, raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 11 elevado a 1. Gente, ó, aqui você não pode multiplicar. Não pode. Esse 2, ele vai sair. Esse 2 vai sair. E o 11 fica. Então, tem que multiplicar aqui. Porque você só multiplica se sobrar alguma coisa dentro, mais do que um número. E lá fora, você só multiplica se for 2 números. Então, se vai sair só o 2, então vai ficar somente o 2. Aí, raiz quarta de 11. Pronto. Não tem mais o que fazer. O 2 saiu, o 11 ficou. Não tem o que multiplicar nem nada. Beleza? Olha aí, se for o caso, pausa o vídeo. Vamos aqui para a próxima questão. Novamente, a mesma coisa, que não tem mais segredo mais. A partir de agora eu vou só fazer aqui. O que foi que houve com essa letra G? Será que é a raiz? Que 800? Será que foi um erro nessa letra G? Não tem raiz, né? O que será? Aqui foi um erro. Acho que foi um erro aqui, ó. No meu não tem raiz. Então, o certo era fatorar o 1800, né? Fatorar. Vou fatorar aqui para mostrar se você tiver feito aí no seu caderno. Pode ser que no meu livro esteja errado, no livro de você está correto. Vou fazer a fatoração dele. Então, aqui por 800. Por 2 dá 400. Por 2 dá 200. Por 2 dá 100.
Por 2 dá 50. Por 2 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Vamos entender aqui que essa raiz, ela é uma raiz quadrada. Então, significa que aqui é um 2. Para sair para fora dessa raiz, precisa ter expoente 2. Repare que o 2 apareceu aqui 5 vezes. Mas vamos fazer um negócio aqui legal. Ao invés de eu botar 2 elevado a 5, que é o normal, né? O normal é eu fazer isso aqui, né? Ó, 2 elevado a 5, que é o 2 que apareceu 5 vezes, e 5 elevado a 2. Ela vai me fazer isso aqui. Só que eu já olho para essa raiz aqui em cima e vejo que para sair de dentro dessa raiz, precisa ter expoente 2. Então, vamos logo ajeitar isso. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, 2, 2. 2, 2. Esse 2 vai ficar sozinho, porque não tem ninguém repetido. E o 5. Aí vai ficar assim, ó, 2, 2. 2 elevado a 2. Outros 2, 2. 2 elevado a 2. Vezes o 2 que ficou sozinho. E vezes o 5, só que agora ao quadrado. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei cada um aqui, ó. 2, 2. 2, 2. 1, 2 ficou sozinho e 5 ao quadrado. Porque aqui, gente, ó, eu entendo que aqui, ó, na parte aqui do 2, 2 mais 2 mais 1 aqui em cima, ó. 2 mais 2 mais 1. Então, dá 5. Então, isso aqui facilita o meu trabalho. Esse 2 vai sair. Esse 2 vai sair. E esse 2 vai sair. Esse 5. Esse sai e esse sai. E lá fora, esses 3 números, como os 3 números vão sair, aí lá fora eles vão multiplicar. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, vai ficar 20, raiz quadrada de 2, que foi o único que ficou. Então, aqui é a resposta. Eu vou fatorar o 1800, mas não vou responder, porque eu não sei que raiz é essa aqui. Mas pelo menos eu vou fatorar para vocês verem o que é que dá, para vocês acertarem, né? Dá 900. Por 2 dá 450. Por 2 dá 225. Por 3 dá 75. Por 3 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então, nós vamos ver um resultado que deu 2 elevado a 3. 3 elevado a 2. E 5 elevado a 2. Né? Não sei qual é a raiz aqui. Eu acho que deve ser uma raiz quadrada. Né? Eu estou achando que pode ser a raiz quadrada aqui, mas não tem como eu responder. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui se dá para dividir. Dá por 3, que dá 125. Por 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Então, nós temos a raiz cúbica de 3 vezes 5 elevado a 3. Aí você já entendeu aqui que esse 5 ele sai. Então, eu vou ter 5 raiz cúbica de 3. Tudo bem? Vamos aqui para o 2.700. Já estou com minha mão doída de escrever aqui. Isso que o papel é bom. Estou fazendo aqui para ver se o arquivo fica menor e não demora tanto para postar. Por 2, 2.700. Dá 1.350. Por 2, dá 675. Será que é? 10 vai 1, 14 vai 1, 10. Pronto. 13 mais 5 dá 18. Então, dá para dividir aqui por 3 agora. E dá 200.
e 25 por 3, que dá 75, por 3, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Então, como eu tenho uma raiz quadrada, então eu vou juntar esses dois, esse 3 vai ficar sozinho, e vou juntar esses dois 5. Vou logo fazer essa separaçãozinha aqui. Então, 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 3 sozinho, e vezes 5 elevado a 2. Por que eu fiz isso? Porque a minha ideia é que eu já deixei esse número no ponto de sair, esse número no ponto de sair, esse número no ponto de sair. Então, o 2, o 3 e o 5. E lá fora, esses 3 números que vão sair, eles vão multiplicar. 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 5 é 30. Então, 30 raiz de 3. Eu estou cansadinho já. Meu dedo. Então, tem que escrever aqui. Então, vamos aqui no 640. Deixa eu apagar aqui. 640 aqui, abrir um espacinho aqui. 640. Por 2 dá 320. Por 2 dá 160. Por 2 dá 80. Por 2 dá 40. Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E por 5 dá 1. Repare que aqui nós temos uma raiz sexta. Raiz sexta. Então, eu vou logo pegar, deixa eu ver aqui se tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É porque saiu 7, 2. 2 elevado a 7. Aí eu vou pegar só 6. Vou pegar aqui 6, ó. Esse 6 aqui, ó. Aí esse 2 fica sozinho e esse 5 fica sozinho. Então, fica 2 elevado a 6, que é já deixando o ponto, ó. 2 elevado a 6. O 2 que fica sozinho e o 5 que fica sozinho. Só que repare, esse 2 vai sair sozinho. E o 5 e o 2 vão ficar dentro da raiz. Significa que esse 5 e esse 2 você multiplica. Então, vai dar raiz sexta aqui. O 2 sai. E aqui dentro fica 2 vezes 5, 10. Vou circular aqui para... Então, 2 raiz sexta de 10. Que foi o 2 e o 5 que ficou. Deixa eu dar uma estalada aqui no meu dedo. Aí, gente, é o seguinte. Finalizamos aqui a correção. Não temos dever para casa de matemática 1, tá certo? Agora a gente vai passar para a matemática 2, para as explicações de hoje. E, claro, aí na matemática 2 nós já vamos ter exercício, certo? Então, agora nós vamos falar do cilindro e do cone. Essas duas figuras aqui. Agora, passando agora, gente, para a matemática 2, tá bom? Então, tá encerrada aí a correção. Aí você abre o seu caderno na matemática 2. Isso aqui não tem no livro de vocês. Então, se quiser tirar um print aí para guardar, ou na hora do exercício, você volta para essa parte aqui das explicações, para poder você conseguir fazer a sua aí. Então, vamos lá. Nós temos aqui o cilindro, este é o cilindro, e esse é o cone. Acredito que já seja de conhecimento de vocês. Detalhe é que o cone, ele é feito, é como se ele fosse feito a partir do cilindro. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. O cone é como se fosse desenhado dentro do cilindro. Imagina aí um lápis sem ponta. Um lápis sem ponta, ele é um cilindro perfeito. Aqui, ó. Um lápis sem ponta, ele é um cilindro perfeito. Aí eu pego, aponto o lápis, e quando eu faço isso, o cone, ele aparece, né? Então, a gente pode dizer que o cone, ele é, tipo assim, um derivado do cilindro, né? Um derivado do cilindro. Então, aqui a gente vê nessa figura aqui abaixo, facilmente, que realmente, se eu apontar um cilindro,
Então, eu vou ter um cone. Detalhe é que essa ponta aqui, ó, ela é bem no centro da circunferência, tá? Deixa eu tentar aqui pegar a caneta para ver melhor. Essa ponta bem aqui, ó. Isso aqui é o centro da circunferência. Né? Não é em qualquer lugar que ele fica, né? Então, é bem no centro da circunferência. Então, nós temos que o cone é como se ele fosse filho do cilindro. Como se ele fosse filho do cilindro. Por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos falar de volume, e o volume dos dois são muito parecidos. Um detalhezinho básico. A diferença dos dois. Uma coisa que é bom mostrar, que eu vou mostrar agora para vocês, é a questão da planificação dessas duas figuras. O que é a planificação? É se você pegasse um cilindro e cortasse e abrisse o cilindro. Se você pegasse um cone e cortasse e abrisse o cone, o que é que você ia conseguir? Então, aqui do cilindro seria isso. Nós temos no cilindro isso aqui, ó, de cima e esse aqui de baixo, que são as bases. Você está vendo aqui, ó, as duas bases. E aqui no meio, nós temos a chamada lateral. Lateral. Que é o que vocês estão vendo aqui, esse retângulo aqui no meio. Então, nós entendemos que o cilindro, ele tem duas bases e uma lateral. É isso que nós temos. Aqui, ó. Ele tem aqui uma base circular embaixo e uma base circular em cima, que são esses dois círculos que vocês estão vendo. E nós temos essa parte aqui do meio do cilindro, que faz um retângulo perfeito quando abre. Detalhe, viu? Faz um retângulo perfeito quando abre. Isso aqui a gente chama de planificação. Portanto, eu cortei o cilindro e abri o cilindro. Então, eu tenho a planificação desse cilindro. Então, do que o cilindro é feito? O cilindro é feito de duas bases e uma lateral. Já o cone também é algo mais ou menos parecido. O cone tem a base circular aqui embaixo. No caso do cone, só tem uma base, o cilindro tem duas. E o cone tem uma base e uma lateral. Agora, eu queria que vocês notassem essa lateral aqui, que ela tem essa curvatura aqui. Portanto, a planificação do cilindro, do cone, não é um triângulo. Olha o detalhe. A planificação do cone não é um triângulo. Muita gente acredita, que a planificação do cone seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. É um triângulo e um círculo. Muita gente pensa que isso aqui é a planificação do cone. Estão enganados, porque a planificação do cone tem essa curvaturazinha aqui, tá certo? Ou seja, não configurando não configurando um triângulo. Não configurando um triângulo. Beleza, gente? Então, tá aí, ó. Cone, cilindro, planificação. Vimos até aqui que o cone é como se ele fosse feito a partir do cilindro, e é como se fosse, não, ele é feito a partir do cilindro, né? O cone é filho do cilindro. Vimos aqui desse lado, aqui, a planificação do cilindro, e do outro lado aqui nós estamos vendo a planificação do cone, dando ênfase para essa curvatura aqui na lateral do cone. Isso aqui chama-se a lateral. O cone tem uma base e uma lateral apenas, lógico. E o cilindro tem duas bases e a lateral. Muito bem? Então, vamos agora falar de um assunto que é o assunto principal de agora da nossa aula de hoje, que é o volume. O que é o volume, Rodrigo? É o que cabe dentro do cilindro. Se eu fosse encher esse cilindro de alguma coisa, de um líquido, de uma água, o quanto é que cabe dentro desse cilindro? E quanto é que cabe dentro desse cone? Então, nós temos uma formulazinha para determinar isso. Então, a fórmula do cilindro é o seguinte, gente. Nós temos aqui que o volume do cilindro, você vai fazer o seguinte. O volume do cilindro
e o volume do cone são muito parecidos. Primeiro vamos entender que aqui embaixo, eu vou pintar aqui, ó, isso aqui é a base do cone. Isso aqui é a base do cone. Isso aqui é a base do cilindro. Então, a área do cilindro do cone, você vai pegar a área da base, que é justamente essa área aqui, que é um círculo, a área aqui da base, e multiplicar pela altura. Então, esse é o volume do cone, ou do cilindro, desculpa. Esse é o volume do cilindro. Contudo, gente, essas explicações, que ele fala aqui que é a área da base vezes a altura, eu tenho que entender aqui o seguinte, que a base aqui embaixo, ele é um círculo. A base aqui embaixo, ele é um círculo. Então, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. É π vezes raio ao quadrado. E raio, não sei se você lembra da medida do raio, o raio é essa medida que pega aqui o centro da circunferência até aqui, ó, como se fosse o raio da bicicleta. Aqui é o raio, aqui do mesmo jeitinho. O cone também, aqui é o raio, aqui é o centro, né? Tá errado aqui, mas é o centro, aqui é o raio. Então, eu vou ser direto no ponto aqui para vocês. Como é que calcula o volume de um cilindro? Então, o volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Repare que eu vou usar a altura com a letra H, porque muitos autores não usam a letra A, ele usa a letra H. Então, o volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, repare que é uma multiplicação. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Lembrando que o π é aquele valor de aproximadamente 3,14. Então, esse valor aqui nós já temos. Nós já sabemos que ele é 3,14. Agora, o raio depende do cilindro e a altura depende do cilindro. Claro. E como é que faz o volume do cone? Olha aí, vocês vão ver. O volume do cone é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Olha aí você vai olhar assim, Rodrigo, então é a mesma coisa? Claro que não, porque o cone é como se ele fosse apontado, né? Como se fosse o lápis e você apontou. Então, se você apontou, uma parte do lápis fica perdido, não é verdade? Porque você não tira aquelas cascas. Pronto. Então, basta você pegar tudo isso e dividir para 3. Aí você vai ter o volume do cone. Então, praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o cone, você vai fazer π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, e depois você vai dividir para 3. Vamos ver aqui um exemplo? Aí aqui, evidentemente, que essas fórmulas elas precisam ser memorizadas. Mas vamos ver aqui um exemplo de um cilindro e um cone. Repare que esse cilindro e esse cone, eles têm o mesmo raio, que é 5 aqui embaixo, ó. Repare aqui que o raio. Esse raio é 5, esse raio é 5. E nós temos também a mesma altura. Então, a mesma altura de 12 centímetros. Então, nós temos um raio de 5 centímetros. E nós temos uma altura de 12 centímetros. Tanto o cone tem essa medida, como o cilindro tem essa medida. Então, vamos calcular o volume do cone. Vamos lá. Do cilindro, desculpe. O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. O volume vai ser o π, eu já sei que ele vale 3,14. O raio é 5, portanto, 5 ao quadrado. E a altura é 12. Beleza? Olha, vocês vão ver como é simples. Então, o volume do cilindro vai ser o seguinte. 3,14. Gente, nas expressões numéricas, eu sou obrigado a fazer isso aqui primeiro, ó. Isso aqui tem que ser primeiro. Portanto, 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. É obrigatório fazer isso aqui primeiro. E vezes 12.
Repare que eu só fiz até agora 5 vezes 5, 25. Só fiz isso. Aí agora, olha o que vai ser o meu resultado agora, gente. Para saber o que cabe aqui dentro desse cilindro, basta agora eu multiplicar esses três números. Eu vou multiplicar 3,14 vezes 25 e vezes 12. Estou fazendo aqui na calculadora. A minha intenção não é mostrar os cálculos, é mostrar como é que se faz. E aí dá 942 fechado centímetros cúbicos. Então, esse é o volume deste cilindro aí. Cabe aqui dentro 942 centímetros quadrados. E o Rodrigo, o que é 1 centímetro quadrado? Na prática, 1 centímetro cúbico, desculpe, não é quadrado, é cúbico, é um cubinho de 1 centímetro de lado, é um cubinho bem pequenininho. É como se eu dissesse assim, ó, aqui dentro desse cilindro, cabe esse cubinho aqui 942 vezes. É o que cabe aqui dentro. Ou então você pode até dizer o seguinte, ó, porque esse valor aqui, ele é também assim, ó, 942 ml. Sabe ml? Mililitros? Quase 1 litro aqui, né? Porque 1 litro é 1000 ml. Né? Você se lembra da Coca de 600? Eu gosto da Coca de 600, porque a gente já se acostumou a dizer assim, ei, me dê uma Coca de 600. Não é 600 reais, né, gente? É 600 ml, que é um pouquinho mais de meio litro. Só um minuto aqui, pessoal. Achei, eu tô dando aula aqui, gravando, ó. Tô gravando aula. Daqui a pouco eu vou na secretaria. Vou. Desculpa aí, pessoal, porque eu tô em casa, né? Chega alguém chamando. Muito bem. 942 ml, né? Quase 1 litro aqui. Aí agora a pergunta seria o seguinte, qual é o volume agora desse cone? Agora entenda o que eu vou fazer agora. Como esse cone tem o mesmo raio e tem a mesma altura, então esse resultado aqui pode ser aproveitado. Então o volume do cone vai ser 942, que é o mesmo volume do cilindro. E por que, Rodrigo, você está aproveitando o mesmo resultado? Por que você está obtendo o mesmo resultado? Porque este cone tem o mesmo raio e a mesma altura. E se não tivesse? Aí eu teria que fazer essa conta toda de novo. Então, 942, olha a diferença agora. Dividido por 3. Então, o volume vai ser 942 dividido por 3, que essa é a diferença, que dá exatamente 314 centímetros cúbicos. Então, está aqui o volume do cone. Aqui o volume do cone. Porque, gente, o seguinte, o cone, ele é filho do cilindro. Então, o cone, na verdade, ele é 3 vezes menor do que um cilindro. O cone, ele é 3 vezes menor do que o cilindro. E é por isso que a gente divide para 3. E aqui, no caso, entenda que eu me aproveitei do resultado aqui do cilindro, porque tanto o cilindro como o cone tem 5 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Rodrigo, e se o raio fosse diferente? Aí eu teria que fazer toda essa conta, que é o exemplo que eu vou dar agora. Pronto, aqui eu peguei só um cilindro. Repare que esse aqui é o raio, que é 2, tá aqui o raio aqui, ó, é 2, porque só vem até a metade, viu? Porque o raio, gente, só é até a metade. E aqui é a altura, que vocês estão vendo aqui, que vale 10. Então, vamos lá. O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Π vale 3,14. O raio vale 2. 2 ao quadrado. E a altura vale 10. Primeiro eu tenho que fazer isso aqui. Então, meu volume vai ficar assim. 3,14 vezes 2 vezes 2 é 4 e vezes 10. Aí agora eu multiplico essas três coisas aí. 3,14 vezes 4 e vezes 10. E aí eu vou ter esse resultado aqui, ó. Então, que é o volume desse cilindro. 125,6
metros cúbicos. Repare que agora é metros cúbicos e não centímetros cúbicos, como foi na anterior. Beleza? Muito bem. Então, esse é o volume do cilindro. Repare que o procedimento, ele é muito fácil. Ah, Rodrigo, mas eu não sei multiplicar. É outra coisa. É outra coisa. Mas que o procedimento para determinar o volume de um cilindro é só fazer isso aqui. Beleza? Muito bem. Agora vamos ver aqui o cone. Nós temos exemplo aqui de um cone, que também aqui tem um raio, que vale 4 centímetros, porque vocês estão vendo que o raio só está até a metade, porque se fosse a linha completa, aqui, aí não seria o raio, seria o diâmetro, que seria 8. A linha completa seria 8. Mas se tivesse aqui um 8 na linha completa, eu ia entender que o raio era a metade, porque o raio só vem até a metade. Beleza? E aqui do lado nós temos a altura, que também é 10. Repare que aqui a altura era 10, mas o raio aqui embaixo era 2. O raio aqui era 2. Repare que aqui o raio é 4. É claro que a resposta já não vai ser mais a mesma. Então, como é que eu calculo o volume desse cone? Primeiro, eu vou calcular π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Primeiro, eu começo com isso aqui, ó. Então, π é 3,14. O raio, que é 4, vai ficar 4 ao quadrado. E a altura, que vale 10. Então, primeiramente, eu tenho que fazer o 4 ao quadrado. Portanto, eu repito isso aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou fazendo 4 vezes 4 é 16, né? Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui o mesmo cálculo do cilindro. O mesmo cálculozinho do cilindro. Então, eu vou fazer aqui 3,14 vezes 16 e vezes 10. Que deu isso aqui, ó. Deu 502,6. Desculpa, vírgula 4. Deixa eu apagar isso aqui. (502,4). Aí, o que é que eu faço agora, gente? Agora, eu pego, como isso aqui é um cone, isso aqui seria o volume se fosse um cilindro. Mas como o cone é 3 vezes menor, então eu pego isso aqui e divido por 3. Aí eu vou ter o volume do cone. Agora eu vou indo para o cone, que dá aproximadamente 167,4. Aproximadamente, porque vai dar um número infinito. Então, a resposta, centímetros cúbicos. Aí, agora sim, eu tenho o volume do cone. Então, repare que o cone, para mim conseguir o volume do cone, eu tenho que fazer o mesmo trabalho que eu faço com o volume do cilindro. Eu tenho que fazer o mesmo trabalho. Aí, no final, eu divido por 3. Beleza? Então, vamos encerrando aqui. Claro que tem esse exercíciozinho agora, né, para você tentar fazer. Agora, entenda que a partir de agora, você pode pausar esse vídeo e copiar, mas eu vou tentar botar essa imagem lá no grupo, viu? Vocês pausam o vídeo, desenhem aí, botam as medidas, não precisa, esse desenho, ele não precisa ser uma obra de arte, não, beleza? Basta que você bote aí mais ou menos, ou pode botar só os valores, não tem problema não, pode botar só os cálculos. Não tem problema não, mas eu acho que é mais legal você botar a figura do lado para se saber do que se trata. Aí vocês vão tentar fazer esses mesmos cálculos que eu fiz antes, volta um pouquinho o vídeo, pausa para ver as fórmulas e para tentar ver o exemplo feito, né, para tentar fazer parecido. Beleza, gente? É a minha última aula da semana, não é a última aula da semana dos outros professores, é a minha com vocês. Então, vou dizer bom final de semana a todos. E até a próxima, se Deus quiser.